Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre polígonos regulares. Alguns elementos que vocês já viram como revisão e uns elementos novos. Os ângulos associados a esse polígono. Primeiro, a gente tem que lembrar, polígono regular é todo polígono que tem lados congruentes e ângulos internos congruentes. Então eu já vou até marcar a congruência desses lados aqui, nesse polígono que eu tracei. Outra coisa que a gente tem que lembrar em polígonos regulares. Todo polígono regular, ele pode ser inscrito em uma circunferência. Inclusive, eu coloquei esse hexágono inscrito a uma circunferência. Vamos começar pelo centro dessa circunferência. Como ele está inscrito, como esse polígono está inscrito numa circunferência, o ponto O é o centro da circunferência circunscrita, né? E também o centro desse polígono. R aqui que está indicado é o raio da circunferência circunscrita, que nesse caso do hexágono condiz com o segmento do centro até um dos vértices do hexágono, ok? E isso vai acontecer em todos os polígonos, porque quando o polígono é inscrito numa circunferência, os vértices pertencem à circunferência, tá bom? Apótema, esse A aqui, esse é novo. O que é apótema? É o segmento do centro ao ponto médio do lado do polígono. Inclusive, eu marquei aqui 90 graus, porque o ponto médio, quando o polígono é regular, esse ponto médio ele também vai fazer 90 graus, né? Com esse segmento. Então, aqui eu vou até marcar uma congruência aqui diferente dos outros, porque esse pedacinho até a apótema é congruente ao segmento D até a apótema. Então lembrem, depois vamos falar de apótema melhor, mas só o conceito. Apótema é o segmento do centro da circunferência circunscrita até o lado do polígono, até o ponto médio desse lado. E os ângulos? Ângulo interno, marquei aqui ao lado, ó, AI é o ângulo que faz os lados desse polígono. Como esse polígono é regular, todos os ângulos internos são iguais. AE é o ângulo externo. Se prolongar o lado, o AE ele é suplementar ao AI, tá? Daquele vértice. E AC é o ângulo central. O ângulo central, se fizesse segmentos do centro a cada um dos vértices, o ângulo central é o ângulo entre esses segmentos. Beleza? Percebam que eu vou ter 6 ângulos internos, nesse caso do hexágono, 6 ângulos externos e 6 ângulos centrais. A mesma quantidade de vértices vai ser de ângulos e também é o número de lados, que está aqui. Toda vez que estivermos falando de polígonos regulares, N é o número de lados desse polígono. N só será usado para estabelecer o número de lados. E falando dos ângulos do polígono, revisão. Ângulo interno, ele vem da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. A soma dos ângulos internos de um polígono qualquer sempre vai ser n menos 2 vezes 180. E isso, para vocês lembrarem, vem da soma dos ângulos internos do triângulo. Todo triângulo tem 180 graus de soma de ângulos internos, que é 3 menos 2, 1 vezes 180.
todos os outros polígonos têm as somas dos ângulos internos associadas à soma do triângulo, por isso n menos 2 vezes 180. Quando eu quero saber o ângulo interno de um polígono regular, é só dividir isso por n, porque todos os ângulos serão iguais, e n é a quantidade de lados. Então, vai ser n menos 2 vezes 180 dividido por n. Esse é o valor do ângulo interno de qualquer polígono regular. Se for triângulo, n vai ser 3. Se for quadrado, n vai ser 4. Se for um pentágono regular, 5. E assim sucessivamente. Ângulos externos e centrais. Percebam que a equação é a mesma. Só que vocês viram lá em cima que no desenho é diferente. O ângulo externo está fora do polígono. É um prolongamento de um lado, fazendo o ângulo com um lado adjacente. E o ângulo central é o ângulo que fica dentro do polígono regular, lá no centro da circunferência circunscrita. Um detalhe, ângulo externo, ele existe em qualquer polígono, sendo regular ou não. O ângulo central só nos polígonos regulares. Então, ângulo externo, a soma dos ângulos externos em qualquer polígono vai ser sempre 360 graus. Então, cada ângulo externo vai ser 360 dividido pelo número de lados, isso num polígono regular. E lembrando que o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Eles são suplementares. Isso aqui é importante em alguns probleminhas, tá? E o ângulo central, como está ali no centro da circunferência, e aquele centro, se eu der a volta completa, vai ser 360, o ângulo central é exatamente 360 dividido por n, assim como o ângulo externo. Então, eles têm a mesma medida. Se um problema te der o ângulo externo e pedir o ângulo central, você já tem o valor, não precisa fazer conta nenhuma. É a mesma medida, para o mesmo polígono, tá, gente? Essa foi uma revisão do que vocês já viram de ângulos internos, externos e centrais de polígonos regulares e identificando cada elemento do polígono, agora colocando ele inscrito numa circunferência ou colocando uma circunferência circunscrita a ele.